Parabéns aos presentes. Poderíamos estar em casa comendo uma pizza de mussarela, na verdade, né? Que não tem pizza melhor que a pizza de mussarela, né? Então, realmente, quem está aqui está de parabéns, tá bom? É um prazer imenso estar aqui, a convite da Comissão de Direito Registral. E vamos lá, vamos ao que interessa, né? O uso capião. Gostaria de deixar aqui, em relação à exposição, que o uso capião, então, ele não é, essa modalidade administrativa ou extrajudicial, ela não é mais uma modalidade. Nós temos no Brasil, segundo a jurisprudência e a doutrina, nós temos 36 espécies de uso capião. 36. Professor, nós usamos todas elas, já pensou guardar 36 espécies? Muita coisa, né? São espécies mais teóricas. Na prática, nós utilizamos aí algo em torno de 5 espécies. Extraordinário, ordinário, constitucional especial, também o uso capião de abandono de lar ou meiação, né? Também muito utilizado hoje no direito de família, e também o uso capião coletivo. Então, veja, nós temos algo em torno de 36 espécies, mas, na realidade, utilizamos aí 5. Então, esse uso capião administrativo ou extrajudicial não é mais uma modalidade de uso capião. Não temos 37 espécies, mas sim 36. O advogado tem que fazer essa triagem, né, porque ele vai ter que encaixar uma dessas modalidades na situação no uso capião administrativo. Então, nós temos que ter uma certa noção dessas espécies, as mais utilizadas, inclusive. O que é importante a gente entender em relação ao uso capião, até mesmo para poder ajudar o tabelião e o registrador? Nós temos que entender que o uso capião tem requisitos essenciais. O verdadeiro uso capião, ele tem o coração. Quando a gente fala do uso capião, tem o coração. O lobisomem, você mata o lobisomem com a bala de prata, não é isso? O uso capião, você estraga o uso capião quando você bate no coração do uso capião. E qual que é o coração do uso capião? Que é a obrigação do advogado triar. Então, vamos falar dessa obrigação, esses requisitos obrigatórios. Nós temos 3 requisitos. Qualquer uso capião dessas 36 espécies, nós temos que analisar o caso antes de passar para o cartório ou levar ao judiciário. Nós temos que analisar, sim, o coração do uso capião. Primeiro requisito, todo uso capião tem que ter posse, o chamado lapso temporal. Temos posse de 15 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, mas todo uso capião tem posse. Não há que se falar em uso capião, seja procedimento judicial ou administrativo, sem falar de posse, sem fiscalizar, checar essa posse. Importante também analisar se essa posse é mansa e pacífica. E como nós vamos analisar isso como advogados? A posse só é mansa e pacífica quando não tem uma ação possessória, uma ação de reintegração, manutenção, interdito proibitório, ou uma ação de domínio, a ação reivindicatória, talvez também a emissão da posse. Cuidado com essa questão de posse mansa e pacífica, porque no momento que vamos fazer essa triagem, temos que lembrar que não é qualquer coisa que estraga a posse mansa e pacífica. Seria um erro falar isso. A posse mansa e pacífica, realmente, ela só não existe quando existe uma ação possessória, direta ou indireta. Quando nós falamos de notificação, estraga a posse mansa e pacífica? Pergunto para quem está aqui. Não estraga. A notificação, existe a contranotificação, a notificação é um documento unilateral, assim como o boletim de ocorrência também. Professor, eu tenho a posse há 15 anos, mas fizeram um boletim de ocorrência. Meu cliente falou que fizeram um boletim de ocorrência contra ele. Isso não estraga a posse mansa e pacífica, não vai atrapalhar o procedimento judicial ou extrajudicial do uso capião. O boletim de ocorrência também é um documento unilateral. Então, esse segundo requisito, sempre importante a gente lembrar o que fere realmente esse requisito geral, que seria a posse mansa e pacífica. Em terceiro, né, acho que o coração é dividido em 3 partes do uso capião, nós temos sim o animus domini. Esse termo em latim, tão conhecido por todos nós aqui, nós temos que traduzir para o nosso cliente, não é isso? Porque se você, quem está aqui é advogado, se você falar para o cliente, o senhor, a senhora tem animus domini, o que ele vai responder para nós? Já tomo Rivotril e Catopril. Né? Então, não adianta falar com o juridiquês com o cliente, temos que traduzir, essa é a nossa obrigação, inclusive. Assim como o consultor jurídico de cartórios também, não é isso? Traduzir para a sociedade, traduzir para o leigo. Então, sabemos sim que o nome é bonito, animus domini, mas para o cliente nós temos que explicar isso de forma didática, objetiva. O que é o animus domini, esse terceiro requisito do uso capião, que é a obrigação nossa fiscalizar, tanto no âmbito judicial ou no procedimento administrativo? Nada mais é que a vontade inicial de ser dono.
quando o sujeito, o autor da ação ou do procedimento administrativo de uso capião, ele consegue nos provar, ou pelo menos provar que ele está falando a verdade, que ele teve a vontade inicial de ser dono, é sinal que ele teve esse requisito de uso capião, né? Esse requisito animus domini. Então, o animus domini nada mais é que o requisito inicial, a vontade inicial de ser dono. Temos que fiscalizar. O advogado ele é realmente o primeiro fiscal do uso capião, seja judicial ou administrativo. E falar do coração do uso capião é a base de tudo, para êxito no procedimento administrativo ou êxito no procedimento judicial. Não dá para falar de uso capião sem essas três modalidades importantes, esses requisitos obrigatórios de uso capião. Quando nós falamos aqui em animus domini, é importante deixar claro também para o nosso cliente que algumas coisas vão prejudicar esse animus domini. E o que vai prejudicar esse animus domini? Um contrato de locação. Nós sabemos que algum colega, se não está atento, ele pode juntar um contrato de locação e falar que tá aqui o título de boa-fé, ele era inquilino, não é isso? E o fato de ser inquilino não ajuda, atrapalha, porque o inquilino não tem um desses requisitos, que é o animus domini. Ah, mas ele, depois de 2 anos, ele ficou sabendo que o locador morreu, veio a óbito, e deu aquela vontade de ser dono do imóvel. Isso não conta, não é isso? O que é o animus domini? A vontade inicial de ser dono. Se no meio do caminho, após ter assinado um contrato de locação, eu tenho aquela vontade de ser dono, essa vontade não conta. Porque a vontade não é a vontade no meio do procedimento, do lapso da posse, mas a vontade inicial. Eu já entro no imóvel com a vontade de ser dono. Já me perguntaram, então o invasor ele tem vantagem em relação a isso. Ele tem. Porque o invasor ele já invade o imóvel com a vontade do quê? De ser dono, não é isso? O inquilino não. Ele entrou no imóvel sabendo que era o quê? Inquilino, locatário. Então, esse contrato de locação, ele vai estragar um desses requisitos, que é o animus domini, tanto na esfera cartorária ou judicial. Temos que estar atento ao coração do uso capião. Outra situação que vai também prejudicar o procedimento de uso capião judicial ou extrajudicial é o contrato de comodato, não é isso? Porque o empréstimo gratuito, nós estamos falando de comodato, oneroso locação. Também não podemos juntar um contrato de locação nesse requerimento feito para o cartório ou nessa petição inicial feita ao judiciário, porque isso vai implicar, sim, na negativa. Temos que tomar um certo cuidado também, porque o coração do uso capião, nós temos aí os 3 requisitos. Primeiro requisito, podemos falar em posse, lapso temporal. Segundo requisito seria a posse mansa e pacífica, em qualquer uso capião. E o terceiro requisito comum a qualquer espécie, essas 36 espécies, seria realmente o animus domini, que nós vamos traduzir para o nosso cliente, para que ele não ache que a gente está perguntando se está tomando remédio, não é isso? Então, quando a gente fala de uso capião, vamos juntar esses requisitos, esses 3 requisitos, à função social da propriedade. Entendendo bem isso, parece bobagem, mas conseguimos sim ajudar o cliente, ajudar o cartório, ajudar o judiciário. Porque a triagem no uso capião tem que ser feita no coração. E o coração de uma ação ou um requerimento administrativo de uso capião é justamente isso, o coração, né? Os 3 requisitos. São requisitos gerais. Cada uso capião tem os seus requisitos próprios. Vamos trazer como exemplo uma espécie muito importante, muito conhecida por todos nós, que é o uso capião chamado constitucional, constitucional especial, especial constitucional, tanto faz. Esse uso capião, além de utilizar esses requisitos gerais, tem os requisitos próprios. No caso, limite de metragem, 250 metros quadrados, no caso do urbano, no rural, 50 hectares. Então, tem esses requisitos próprios. O advogado, como ele é o primeiro fiscal no uso capião, seja judicial ou administrativo, aonde que ele vai realmente fazer o checklist para o avião não afundar? É justamente aí, né? No coração do uso capião, fazendo prova, lembrando as provas orais, provas documentais também. Então, acho que realmente o advogado, a função do advogado é fazer uma fiscalização. E essa fiscalização não tem como fugir, é o coração do uso capião, né? É importante também lembrar da posse, né? Hoje nós temos conceitos novos da posse. Hoje nós temos o conceito de posse alternada, conceito novo. Todo mundo conhece o conceito de posse direta e indireta, mas posse alternada é um conceito novo também. Temos que entender bem de posse para conseguir entender e ajudar o nosso cliente. Então, uso capião, falar de uso capião é falar realmente, acho que da essência dele, que seria esses 3 requisitos.